versículo 13 até o 35. Espiritualidade com Jesus. Hoje em dia, aliás, desde sempre, o ser humano ele busca ter um contato, né, com o ser divino, com um Deus que está acima de tudo, né, que pode lhe trazer segurança, pode trazer respostas, né, pode ajudá-lo na sua vida. E vira e mexe, a gente vê nas muitas reportagens a respeito de espiritualidade, pessoas buscando, né, se conectar com o sagrado, né, assim, qualquer coisa que seja, que lembre alguma coisa mais sagrada, né? Então, nós temos assim, na nossa sociedade, sempre uma busca a respeito disso. E é o ser humano, não é, com aquela ânsia no coração, uma sede, né, na realidade, de estar na presença de Deus, né? Isso que o pastor Sérgio estava falando, né, ali em Salmo, de estar na presença de Deus. E eu quero falar aqui que essa espiritualidade, ela na verdade tem sido enfatizada, né? Tem sido até assim incentivada as pessoas buscarem uma espiritualidade, buscarem fazer alguma coisa para alcançar o favor divino, fazer alguma coisa para aplacar a ira divina, né? Fazer alguma coisa para se conectar com Deus, ou usar Deus para conseguir algum alvo seu, algo que você espera, né? Algo que nós gostaríamos, ou que nós achamos que deve ser. Mas quando nós vamos na palavra de Deus, e eu quero começar aqui falando sobre depois que Jesus ressuscitou, a expectativa que as pessoas tinham a respeito de Jesus, né? Puxa, mas as pessoas viveram com Jesus, testemunharam os sinais, as obras que Jesus fez, e as expectativas, né? Como que eles seguiam a Jesus. Vou começar aqui. Naquele mesmo dia, Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram.
Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava, e pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. O texto é grande, né? Mas espero que a mensagem seja mais curta. Irmãos, vocês imaginam aqui, naquele mesmo dia, era um domingo, com alguns irmãos voltando ali de Jerusalém para Emaús, 10 quilômetros. 10 quilômetros é mais ou menos daqui até onde, hein? Até... Alguém sabe mais ou menos a distância de 10 quilômetros? Como eu não sou daqui, quer dizer, eu era, né? Mas era de Santo André. Faria Lima, Paulista? Mais ou menos ali. Tá por ali, né? Naquele centro ali, né? Então, imagina ir a pé daqui até lá, né? Não é tão perto, mas também não é tão longe, né? Com certeza daqui até lá tem muitos viadutos, pontes, rodovias para atravessar. É meio complicado. Mas imagina naquele tempo que não tinha, né? Viadutos nem pontes, né? Você podia andar, tinha assaltantes, isso tinha bastante, né? Tinha que tomar cuidado, mas fora isso era mais tranquilo. E as pessoas iam muitas vezes a pé, iam a cavalo, né? Estes dois aqui, ele não diz se eles estavam a pé ou a cavalo. Normalmente iam a pé, né? Pessoas mais simples, então eles iam a pé, iam conversando pelo caminho. E aqui meio que num domingo de tarde, mais ou menos, né? Eles estavam indo para lá e chega conversando as últimas notícias, né? Os últimos acontecimentos. Eles estavam ainda processando, né? O que tinha acontecido, por que aconteceu, por que Jesus morreu. Estavam nessa conversa, né? Meio que quase falando: será que realmente era aquilo? Será que não era? Será que Jesus era mesmo, né? O que aconteceu ali? Os nossos políticos, as nossas autoridades, não era política, né? Era autoridades religiosas, mas que tinham autoridade política sobre o povo, né? Eles organizavam e ditavam a vida do povo, os costumes do povo e tudo mais. Inclusive, podiam entregar alguém à condenação romana. Podiam fazer isso também, né? E é o que tinha acontecido com Jesus. Então, eles deviam estar pensando: não tem mais jeito, né? A gente tinha tanta esperança em Jesus, mas o que aconteceu, né?
assim, fui condenado, perdeu, e nós ficamos sem nada, sem ninguém, né? Ficamos a ver navios, quer dizer, não sei, né, se eles conseguiam ver navios, mas ficamos meio sós, abandonados. E talvez essa fosse a situação em que eles estavam passando naquele momento, o que eles estavam sentindo naquele momento, uma confusão, uma desesperança, né? Uma decepção, talvez, pelo que havia acontecido. Mas, algumas vezes, quando nós chegamos a Jesus, alguns de nós, né, também pode chegar assim, com a expectativa que nós temos de Jesus. Que expectativa nós temos quando nos aproximamos de Jesus? Não sei se você já fez essa pergunta, né, para você, se você já pensou assim, o que eu gostaria, o que eu estou buscando em Jesus? Aqueles discípulos, eles estavam dizendo assim, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Essa era a esperança daqueles discípulos. Eles esperavam que Jesus fosse como um outro Moisés, ou como outro daqueles profetas que libertavam o povo de uma opressão inimiga, né? De uma opressão política, de uma opressão, de um controle de outro país sobre eles. Estavam esperando, era a expectativa deles, era uma grande expectativa. E pelo jeito, até aqui ainda, depois da morte de Jesus, eles ainda estavam esperando isso, né? Estavam ainda assim, poxa, mas Jesus agora, o que vai nos libertar de Roma, né? Quem vai nos libertar da opressão romana? Então, eles estavam, a gente pensa, qual a expectativa deles? Eles tinham uma expectativa de libertação, de direção também. Sabiam que Jesus vinha de Deus, era alguém de Deus, era alguém diferente, era como um profeta, era alguém que tinha poderes e que Deus agia através dele. Eles entendiam isso, tudo isso, né? Alguém que operava sinais, milagres e tudo mais. E a gente às vezes, né? Quais são as nossas expectativas em relação a Jesus? Será que o que nós estamos esperando de Jesus? Às vezes a gente tem expectativa de que Jesus vai, alguns pelos que muitas vezes a gente ouve, né, assim, outras pessoas falando, espero que Jesus resolva o meu problema financeiro. Quero que Jesus, que eu entregando tudo, Jesus vai me ajudar, né? Vai me ajudar no sustento. Outros talvez estejam pensando, com Jesus eu espero que Ele possa me ajudar a ter uma vida agora direita, uma vida honesta. Outros estão esperando, com Jesus agora eu espero que Ele possa me fazer com que a minha família agora seja uma boa família. Espero, né? Espero que Jesus venha resolver os meus problemas. Porque nós temos, talvez, né, muitas expectativas, queremos muitas coisas. E este povo, estes discípulos, eles queriam que Jesus fosse esse profeta libertador, alguém que os tirasse do domínio dos romanos.
Mas o que Jesus respondeu? Jesus deu uma dura neles aqui, né? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. É interessante Jesus chamar essa atenção, né? Na verdade, os próprios profetas já haviam falado sobre Jesus. Já haviam falado sobre o Messias que vinha. Já havia falado sobre esse Messias que vários profetas disseram, né? E Isaías, é muito claro ali, né? Isaías falando sobre o ungido de Deus, mas que também era aquele que sofreu, o sofrido de Deus também, né? E várias coisas. Então, Jesus ali, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus deu uma geral assim, o plano de Deus para a humanidade. Não sei quantos, né, conhecem assim esse plano de Deus aqui, mas tinha um tempo que durante muito tempo eu conhecia aquele que é das 4 leis espirituais, né, que Deus nos ama e tem um plano para nossas vidas, mas o ser humano, ele é pecador, ele pecou, né, ele se afastou de Deus, mas Deus proveu uma solução, que é Jesus, e nós precisamos aceitar Jesus em nossa vida, o perdão de Deus dos nossos pecados através de Jesus, do sacrifício de Jesus, né? Então, eu conhecia isso, mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que isso daí é um resumo, bem resumido, muito resumido, de milhares de anos de história bíblica, né? Jesus, quando ele explicou aqui, ele explicou desde o início, desde começando por Moisés, deu um passeio em todo o Antigo Testamento. Quem sabe alguma hora a gente faça um programa aqui na igreja de estudo, né, sobre esse plano maior, né, como é o plano de Deus para a humanidade, né, e onde nós nos encaixamos nisso. Uma hora a gente vai poder ter um entendimento melhor sobre a palavra de Deus nesse sentido. Mas Jesus aqui, então, ele vai na essência. Olha, Jesus, ele tinha que sofrer, ele tinha de morrer na cruz. Isso é o centro, é o cerne da missão de Jesus. Porque Jesus veio a esta terra para morrer na cruz, perdoar o nosso pecado. Então, isso que Jesus falou, estava dizendo ali, e ele começou falando, né? E significando assim, olha, essas expectativas bom, ele não disse aquilo com essas palavras, mas durante a sua vida, ele falava assim, essa libertação que eu tenho para trazer não é uma libertação política, né, da opressão romana, é uma libertação espiritual, né? Essa libertação que vai alcançar o mundo inteiro. Nós vamos ser libertos do pecado, vamos ser libertos do mal, e nós vamos para a vida eterna com Deus. Então essa libertação, nós queremos uma vida honesta, e isso é uma consequência desse encontro com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, nós vamos ter aquela vida que se nós queremos realmente endireitar a nossa vida, é preciso estar com Jesus. Eu gostaria que a minha vida financeira melhorasse, né? Quando nós obedecemos as palavras de Deus em nossas vidas, com certeza a nossa vida financeira vai melhorar alguma coisa. A gente vai parar
de desperdiçar, só parando de desperdiçar em coisas que não agradam a Deus, já vai ser um ganho. Mas Deus tem também conselhos para a nossa vida diária, né? Nossa vida financeira. Nós queremos melhorar a nossa família. Com certeza, isso quando nós encontramos a Jesus, outra consequência é nós sermos transformados, né? Nosso coração ser transformado, e com isso a nossa família também, né? O nosso relacionamento familiar vai melhorando. Então, na verdade, Deus vai nos abençoar. Mas o principal aqui, o que Jesus quis chamar a atenção, é a cruz de Jesus em nossas vidas. É um sacrifício de Jesus na cruz que não podia deixar de acontecer, né? E que todos, desde Moisés, todos os profetas falaram de Jesus como esse Redentor da humanidade, o Redentor de todos nós que desejamos nos conectar com Deus, né? De nos ligarmos, né? Jesus, né? Se falar aqui, o sagrado é o próprio Jesus, o divino é o próprio Jesus, né? É o próprio Deus. Essa sede que nós temos é a sede de Deus. E Jesus, então, ele fala assim, exatamente: Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. É aí que começa, né, a nossa vida com Deus, nosso entendimento com Deus, e as nossas expectativas, elas são corrigidas, né? Elas são ajustadas agora. Jesus, a cruz de Jesus é o ponto de ajuste principal em nossas vidas. A partir daí é que nós vamos, né, a nossa vida vai sendo transformada por Deus a partir de Jesus. Então, quando nós falamos de buscar a Deus, né, falamos de espiritualidade. Nós estamos falando de espiritualidade com Jesus. Essa espiritualidade que não pode estar fora de Jesus. Jesus é o centro, né? Ele é aquele que é o ponto central da nossa fé em Deus. Então, eu queria deixar essa meditação com os irmãos e uma pergunta também: qual a expectativa que você tem de Jesus? Né? O que você está esperando de Jesus? Quero colocar, né, essa pergunta para você, e você medite bem, né, nessa passagem. Quem sabe, talvez você possa ir até os profetas, né, até Moisés, olhar ali também, né, e você possa buscar em Deus, né, essa expectativa, mas a expectativa que vem da cruz, né, é o ponto principal. Jesus, o que Ele tem para nós, principalmente, é uma nova vida espiritual, né? É uma transformação espiritual em nossas vidas. E daí vem a transformação em todas as áreas da nossa vida. Então, esse encontro com Jesus é que eu gostaria de deixar aqui. A expectativa, não sei qual a expectativa, mas o que Jesus diz: olha, a minha missão é a cruz, é daí que vai partir todas as coisas. Então, que a gente possa ter essa responder, né, à luz da palavra de Deus. Você responda, você possa compreender para você mesmo, buscar em Deus, né, na palavra de Deus, a expectativa correta a respeito de Jesus.
Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos tanto a aprender, nós temos tanto, ó Deus, a ser transformados pelo Senhor. Nós temos tanto a entender, ó Deus, as verdadeiras expectativas que precisamos ter a respeito de Jesus. A tua palavra, Senhor, nos revela de maneira tão clara. Eu peço a Deus que o Senhor esteja nos conduzindo nessa busca, ó Deus, nesse desafio que nós temos de estar na tua presença, nesse desafio que nós temos de te buscar, ó Deus, que o Senhor esteja nos mostrando, ó Deus, através da tua palavra, quem é esse Jesus? Quem é Jesus ao qual estou crendo, sobre quem eu tenho expectativas? Ó Deus, fala em nossos corações. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.